Bom, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Lucas Morimoto, eu sou aluno de Direito, indo para o sexto semestre agora, e estamos aqui em mais um episódio do Rising Sharks. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Ramona Academy, pela oportunidade e principalmente pelo programa que, com certeza, já tem trazido e vai trazer ainda muitos outros temas que são tão importantes, não só para a academia, mas para nós alunos de estarmos expondo e tendo esse encontro com a didática. Bom, pessoal, o tema que eu vou acabar trazendo hoje aqui para vocês é sobre autorregulação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acredito que hoje todos nós já sabemos mais ou menos, ou então já ouvimos falar um pouco sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não é mesmo? A não ser que nós temos passado os últimos tempos ali morando numa caverna ou algo assim. De certa forma, mesmo nós já sabendo sobre o que se trata, é válido fazer uma introdução mais ou menos voltada para o tema que a gente vai estar discutindo hoje, de autorregulação. Bom, o que nós temos que saber, assim, fundamentalmente, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados, como disse, é uma lei que ela vem para trazer uma abordagem geral, uma abordagem generalista acerca do tratamento de dados pessoais, de pessoas naturais. Então, veja bem, quando nós pensamos hoje sobre como que nossos dados estariam sendo tratados se não tivéssemos uma legislação, alguma norma, alguma diretriz que estivesse versando sobre esse tratamento, versando sobre os limites que as empresas poderiam ter, ou então que as próprias pessoas naturais, como a lei mesmo prevê, que podem estar tratando os dados para alguma finalidade, e quais seriam esses limites, até onde nós poderíamos estar indo, até onde seria mais ou menos o razoável. É importante ressaltar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não surge no Brasil necessariamente com uma bela intenção assim do legislador. Na verdade, ela surge a partir de um grande movimento do desenvolvimento de legislações acerca de proteção de dados no mundo inteiro. Então, aqui nós estamos falando desde a Lei General de Proteção de Dados, quando a gente vê e olha para o México, o APPI no Japão, a GDPR, que hoje é a grande referência das legislações de proteção de dados. Ora, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor em nosso país em 2018 e possui a sua vigência, né? Começou a ter seus efeitos sendo realizados dentro do ordenamento jurídico brasileiro recentemente no ano passado, né? Todos nós também acompanhamos um pouco daquela discussão intensa de como foi a entrada dela, sobre as medidas provisórias, se entra ou não entra, se vota ou não vota, se veta ou não veta, mas enfim. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se baseia em dois pilares fundamentais. Existem dois pilares fundamentais que estão sustentando ela e que dão o sustento para que ela seja interpretada e ela seja praticada e entrada em vigor. Então, nós temos aqui, como vocês podem ver nesse slide aqui, que eu estou mostrando para vocês, nós temos aqui os princípios e os fundamentos da lei. Então, nós temos os fundamentos da lei, que o legislador sabiamente colocou dentro da norma, no artigo 2º do inciso 5 ao 7º, e os princípios do artigo 6º do inciso 1º ao 10º. Agora, vocês podem perguntar, mas Lucas, qual que é a diferença, então, que a gente vai ter voltada para fundamentos e princípios? Em se tratando de matéria mais voltada assim, para a teoria geral de direito, que nós poderíamos discutir assim, a distinção dos dois durante bastante tempo, e eu acho que não faz muito sentido para o tema que nós queremos exaurir hoje, nós podemos tentar entender fundamentos como aquilo que seria uma ideia central, ou seja, a ideia central que estaria trazendo fundamento, realmente, para a lei. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela possui alguns fundamentos que devem ser versados quando nós acabamos a interpretando ou então aplicando-a. Um deles, que trouxe muita discussão também, inclusive nas discussões da medida provisória, salvo engano, 954 ou 959, que foi discutida no ano passado, que teve até uma ação direta de inconstitucionalidade sobre compartilhamento de dados entre pessoas naturais do IBGE para fins de pesquisa, que não tinha sido muito clarificado, trouxe e explicou sobre os fundamentos da autodeterminação informativa, que é um fundamento que é importado da Alemanha, que é o Informationelle Selbstbestimmung, que ele fala sobre a possibilidade que as pessoas têm para ter essa autonomia, essa autodeterminação acerca de seus dados. Então, nós podemos vê-lo como uns fundamentos elencados na Lei Geral de Proteção de Dados. E nós temos também os princípios. Lógico, princípios nós poderíamos pegar diversas formas de poder interpretar que seriam princípios, desde talvez a perspectiva alexina, de que princípios são normas que possuem um maior grau de abstração, ou então do professor Humberto Dávila, quando pensamos que princípios são metanormas dentro do ordenamento jurídico. Mas eu acredito que o que poderia realmente fazer mais sentido para o tema de hoje é de que os princípios seriam conceitos que orientam,
Ou seja, seriam regras de calibração para trazer a orientação dentro do ordenamento. Tudo bem. Exauridos, então, essa primeira parte da introdução do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, vamos para o outro ponto da aula de hoje, né? Que nós estamos falando sobre autorregulação dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o próximo tema aqui, que é a autorregulação em si, é um pouco mais delicado de acabar se abordando. Não por não ser algo que está no nosso dia a dia, mas por ser algo que pouco é colocado e pouco é endereçado e pouco discutido no nosso dia a dia. Veja, a autorregulação, ela nada mais é do que a capacidade de algumas entidades delas estarem se regulando, né? Se a gente for pegar a etimologia da palavra auto, quando a gente vê de em si mesmo, e regulação sobre o ato de regular, a autorregulação seria a regulação de si próprio. A gente pode ficar um pouco na mesma, porque como que a gente poderia pensar alguma coisa que se autorregula, né? É meio estranho para a gente, principalmente dentro da faculdade de Direito, que não temos matérias específicas sobre legística, ou então sobre métodos de desenvolvimento de regulações, para poder sentir realmente, entender de parte prática. Mas nós podemos ver alguns exemplos um pouco mais práticos, como, por exemplo, a própria Comissão de Valores Mobiliários, quando ela utiliza de alguns instrumentos voltados em autorregulação para poder discutir sobre alguns assuntos que esta teria capacidade e permissibilidade para fazê-lo. Então, a autorregulação, em linhas gerais, seria a possibilidade que um órgão, ou então que alguma autoridade, ou então que alguma autarquia possuiria para poder decidir e encontrar as formas que melhor lhe cabe para poder solucionar sobre um assunto X ou Y. Então, aqui nós temos dois textos, né, o Manual de Legística do professor Carlos Blanco de Moraes, professor português, Direito Constitucional, que, inclusive, nesse manual, ele trata sobre legística, né, que a legística seria mais ou menos o estudo acerca do desenvolvimento de regulações, que, em tese, os legisladores deveriam estar estudando e utilizando para poder fazer regulações mais coerentes para com as necessidades. E a gente pode estar se perguntando, mas Lucas, você está falando de autorregulação, por que você está trazendo um manual de legística para poder falar sobre isso? É porque, veja, infelizmente, o legislador brasileiro, e sendo de uma forma um pouco mais fria, um pouco mais cética, não possui, muitas vezes, a profundidade no conhecimento sobre determinados assuntos. Isso não é algo que deve ser realmente esperado por ele, afinal de contas, ele vai estar representando o povo, não necessariamente uma intenção de se desenvolver uma norma sobre X, Y e Z, e por isso também que ele possui seus assessores para poder auxiliar no desenvolvimento de algo. Mas o manual de legística do professor realmente é voltado para tentar trazer uma base. A conexão disso com a autorregulação é porque, dentro da autorregulação, nós estamos contando que as pessoas que estão trabalhando dentro dessas instituições ou das organizações já possuem esse know-how, já possuem essa bagagem, o conhecimento acerca daquilo que será versado e acerca daquilo que ela poderá estar regulando. Então, para alguns setores, e principalmente entra no ponto, inclusive, que, pensando em filósofos, Gerhard Russell já tinha dito no seu livro Direito e Tempo, quando ele fala que o direito acabaria se moldando ao tempo e sendo interpretado a partir do tempo, ou então até mesmo de pessoas que hoje têm best-sellers, como o professor Yuval Harari, quando ele fala sobre a atenção para com as tecnologias disruptivas, a gente tem que pensar que o desenvolvimento de regulações acerca de tecnologias disruptivas pode ser um pouco difícil, porque elas são muito rápidas, elas são muito dinâmicas. Da mesma forma que nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados de 2018 que versa sobre o tratamento de dados, hoje nós já encontramos alguns problemas, algumas possíveis incoerências. Então, a autorregulação para setores que estejam trabalhando com tecnologia seria uma forma de poder auxiliar nesse desenvolvimento de uma regulação mais sustentável, porque estaríamos partindo do pressuposto de que, bom, a pessoa que trabalha dentro dessa instituição e dessa organização possui essa bagagem, como havia dito previamente, para poder versar sobre esse tema, para poder realmente regular sobre esse tema. Exatamente por isso que assim funcionaria a autorregulação. E aqui eu trago também um texto do professor Wolfgang Hoffmann-Riem, que é ex-juiz do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, grande jurista hoje, que acabou trazendo bastante, que possui esse texto clássico dele, né, que em tradução seria algo como autorregulação, autorregulamentação e autorregulamentação regulada no contexto digital. Então, quando o professor Hoffmann-Riem, ele fala sobre esse Selbstregelung, da autorregulamentação em si, ele fala que por meio dela podem ser criadas instituições e organizações, como é o caso, entre outros, de associações, para representar esses interesses dos membros, ou para cumprir algum intermédio deles, ou para as tarefas orientadas para o bem comum. Então, veja, quando nós
damos uma olhada no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, a partir disso que o professor Wolfgang Hoffmann coloca, nós já encontramos um ponto que é muito importante, que, inclusive, voltando ao slide, a gente consegue encontrar aqui, que seria acerca da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vem só trazer e explicar como a proteção de dados deve ser encarada pelo ordenamento e pelas entidades, mas também traz e funda consigo uma autoridade. E é importante destacar autoridade por não ser uma autarquia, por não ser um órgão, mas por ser uma autoridade que possui também uma autonomia maior para poder versar e tratar dos assuntos que melhor lhe cabem. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vem com esse intuito de poder esclarecer e trazer soluções para alguns paradigmas encontrados dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Claro que também existe o fator multa, né, que é um fator assim que vem preocupando muitas empresas e é um dos grandes motivos de fazer com que as empresas tenham assim essa intenção e vontade tão grande de poderem começar a se adequar no compliance com a tela de GPD, para fazer uma contratação de DPO as a service, ou então de nomeação de um encarregado de proteção de dados, que acabou se tornando também um grande ponto de atualizações de perfil no LinkedIn, né? Temos muitas pessoas agora que são DPOs e tal. Então, esse é um ponto importante a ser endereçado no nosso tema. E aí, dando continuidade, nós chegamos no ponto que é o mais importante realmente, que é voltado para a autorregulação, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Veja, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, existem alguns dispositivos normativos que eles já elencam aquilo que é a permissibilidade dentro da ANPD para poder trabalhar. Então, o legislador, ele assertivamente disse, olha, você pode trabalhar daqui até aqui. Nesse intermédio, faça aquilo que você acha que é mais importante e mais interessante. Faça aquilo e tenha dessa sua autonomia para poder encontrar as soluções para isso. E isso nada mais é do que a autorregulação. Então, quando nós damos uma olhada aqui em alguns artigos, nós temos, por exemplo, no artigo, fazendo uma leitura até um pouco teleológica, para poder trazer esse ponto e que realmente a intenção dessa aula não seja tão somente encontrar e problematizar, mas trazer explicações sobre como funcionará, de certa forma, a dinâmica da autorregulação dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E aproveitando também que isso pode trazer outras oportunidades para outros órgãos, autoridades ou entidades acabarem surgindo para discutir sobre isso. Inclusive, foi um dos pontos que nós tivemos na discussão sobre a lei das fake news. Existem vários artigos que foram colocados dentro do Conjuro nos últimos tempos. E destaco também um sobre autorregulação do professor Juliano Maranhão, Ricardo Campos, professora Juliana Pruzzo, que fizeram sobre isso, das fake news, mas voltando para o ponto da interpretação mais teleológica, nós vemos no artigo 55b que é assegurada a autonomia técnica e decisória para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, competida assim para poder elaborar diretrizes. Então, essa elaboração de diretrizes já é uma forma de autorregulação, pois a ANPD ela possui essa autoridade para, não, calma aí, vamos desenvolver uma diretriz para poder versar sobre compartilhamento de dados. Vamos desenvolver uma diretriz para poder discutir sobre a coleta do consentimento para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. E, dando continuidade também, a promoção e elaboração de estudos. E o interessante também aqui, quando nós vemos a promoção, é fazer até uma pergunta, né, para quem está assistindo, sobre como vocês acham que talvez pudesse ser feita essa promoção pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados? A partir de bolsas de pesquisa, a partir de incentivo, fomento à pesquisa, algo do gênero? Bom, é um ponto que nós teríamos que discutir um pouco mais para frente, né, a elaboração de estudos, a promoção de ações de cooperação com a Autoridade de Proteção de Dados de outros países. E aí isso também pode, para aqueles que realmente gostam um pouco mais da Lei Geral de Proteção de Dados ou dos temas de privacidade e proteção de dados dentro do direito digital, dar uma olhada sobre aquilo que nós temos do Expanded Territorial Scope das leis, né? De que, por exemplo, a GDPR, ela traz a aplicabilidade sua para países ou pessoas que estejam com a intenção de tratar dados de europeus. Então, nós temos essas ações de cooperação. Então, como que poderia ser uma ação de cooperação dessa? Será que nós poderíamos pensar numa diretriz ou numa regulamentação feita versando o compartilhamento entre países que possuem leis de proteção de dados? A gente tem, inciso 13, edição de regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados, a edição de normas um pouco mais explícita no 18, orientações e procedimentos, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, a deliberação em caráter terminativo sobre a interpretação da lei e a articulação com outras autoridades reguladoras. Bem,
de certa forma, nós conseguimos verificar aqui qual que vem sendo o intuito, então, do legislador no desenvolvimento e na criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, voltado para o tema da autorregulação. Eu acho importante frisar e destacar também que são temas que, infelizmente, como eu havia dito previamente, são pouco discutidos, que merecem ter uma discussão um pouco maior, merecem um pouco mais de conhecimento, até porque não sabemos com quem nós estamos sentando cada dia dentro da faculdade, não é mesmo? Às vezes a gente está sentado ao lado de um futuro deputado federal, senador, e a gente não faz ideia. Inclusive, temos muitos amigos dentro das faculdades e tal, que já acabam ingressando um pouco mais para a política. Então, eu acredito que talvez a disseminação acerca das benefícios voltadas para desenvolvimento de autorregulações, de regulações que sejam um pouco mais especializadas, por pessoas mais especializadas, possa ser extremamente positiva para o mundo jurídico, tanto para uma perspectiva de advogados ou de especialistas que poderão participar de forma mais participativa, como a gente tinha visto, né, na parte de elaboração de estudos e tal, quanto para poder encontrar soluções para problemas que às vezes o legislador não consegue ou que fica entravado dentro do processo legislativo. De certa forma, e sendo bem breve, essa foi a apresentação que eu tinha para fazer para vocês. Eu fico muito feliz e agradeço novamente ao professor Ramuno e a Ramuno Academy pela oportunidade de participar do Rising Sharks. E aproveitando também, não esquece de se inscrever aqui no canal do professor Ramuno, de deixar o like, de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios do Rising Sharks que estarão vindo. E espero que tenha contribuído com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.